que eles dizem assim, ó, agora cremos não somente por causa do que você disse. Ou seja, agora não era só por causa do que ela tinha falado, mas o que ela tinha falado também contribuiu. Está entendendo, sim ou não? O nosso testemunho é muito importante dentro da nossa casa. Quando você sai daqui da igreja, você vai para casa, chega lá, você tem que dar o seu testemunho, você tem que comentar do que você recebeu aqui. É importante você falar, puxa vida, hoje eu estava na igreja, o pastor pregou tal coisa. Olha, eu estava lá na igreja, hoje a palavra falou isso, isso e aquilo. Ah, pastor, mas aquela pessoa da minha família nem gosta de ouvir, não quer saber de nada, mas você vai dando testemunhos com atitudes, amém, Jesus? Olha, hoje o pastor orou e uma pessoa foi curada, olha, hoje passou o testemunho lá de uma pessoa que foi liberta. Nós temos que dar esse testemunho, o nosso testemunho é muito importante para que a nossa família queira conhecer esse Jesus, só que não pode parar por aí. Tem que chegar nesse ponto aqui, onde eles conheceram a Jesus, olha lá, eles dizem, não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos o ouvimos e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo. Então o nosso propósito é isso, quando você levar essa água hoje, você vai dar para alguém lá na sua casa, na sua família, nesse propósito aqui, Deus, que ele conheça por ele mesmo, que ela conheça por ela mesma, que Jesus é o Salvador, diga graças a Deus, que por ele mesmo ele veja. Por quê? Eu vou mostrar para você, inclusive na mensagem de hoje, que nada na obra de Deus é forçado. A obra que Deus faz não pode ser com força, não pode ser com violência. E quando o Espírito Santo convence a pessoa, por ela mesma, ela enxerga que está errada. Sim ou não? Por ela mesma ela vai ver. Porque forçando você não conseguiu até agora e não vai conseguir. Não, você tem que ver que você está errado. Não, pastor, na marra, eu vou mostrar para ele que ele não está certo e você não vai conseguir. Mas quando entra o Espírito Santo, aquela pessoa, por ela mesma, ela consegue ver que ela estava errada, ela consegue enxergar que só Jesus é o caminho, por ela mesma ela consegue enxergar que só Jesus é a salvação. Diga glória a Deus. Então você vai levar essa água nesse propósito aqui. Você vai dar lá para a tua família, você vai dar lá para os seus entes queridos, para que quando eles tomarem, eles tenham essa experiência pessoal com Deus. Que eles, por eles mesmos, possam conhecer a Jesus. Amém? Esse é o nosso propósito, já já eu falo mais a respeito disso, mas vamos para a mensagem de hoje, que isso aqui está muito forte no meu coração, desde semana passada que eu venho meditando, 1 Reis capítulo 6, verso 1. 1 Reis capítulo 6, verso 1. Quem achou, diga amém. E diz assim, ó, e sucedeu que, no ano 480, depois que saíram os filhos de Israel do Egito, no ano 4º do reinado de Salomão sobre Israel, no mês de Zive, este é o mês 2º, Salomão começou a edificar o quê? A casa do Senhor. Então, você sabe que a casa do Senhor, né, o templo, foi um desejo que na verdade veio desde antes de Salomão. Quem que era o pai de Salomão? Davi, o rei Davi. E Davi tinha esse sonho de edificar a casa do Senhor. Mas a Bíblia diz que Deus não permitiu Davi fazer isso. Não sei se você já viu isso na Bíblia. Quem já leu que Deus não deixou Davi edificar o templo? Por quê, pastor? Vou explicar para você. O Davi, ele era um homem de Deus, não tenha dúvida disso, ele era de Deus. Mas ele era um homem guerreiro. Ele era um homem que teve que batalhar, enfrentar muitas guerras. Davi, o negócio dele era com espada, era com lança. Então Davi foi um guerreador, um guerreiro. Não perdeu nenhuma batalha, nunca perdeu nenhuma guerra. Mas para essa obra que Deus queria fazer aqui, tinha que ser alguém diferente. Tinha que ser Salomão. Por que Salomão, pastor? O nome Salomão, sabe o que é que significa Salomão? Significa o Pacífico. Então, para esta obra que era do templo, levantar o templo para o Senhor, não podia ser alguém de guerra. Tinha que ser alguém o quê? Pacífico. Fala comigo, pacífico. Fala de paz. Exatamente. Então Deus permite Salomão fazer essa obra e não permite Davi. Por quê? Porque Deus sabia que Salomão faria essa obra diferente. De que jeito, pastor? De maneira pacífica. Salomão, o nome dele era pacífico, de maneira sábia. Não teve um homem mais sábio do que Salomão na face dessa terra. E você vai ver que foi assim que ele fez, foi exatamente assim que ele fez essa obra. Vamos lá para o versículo 7 agora. Versículo 7, em nome de Jesus, diz assim, ó: e edificava-se a casa com pedras o quê? Preparadas. Já já eu vou explicar o que é isso para você. Ele fala assim, ó: como as trazia, se edificava. Olha agora, presta atenção nesse detalhe.
de maneira que nem martelo, nem machado, nenhum outro instrumento de ferro se ouviu na casa quando a edificava. Quando eu li isso aqui, meu irmão, eu parei. Falei, peraí, que coisa fenomenal, que coisa maravilhosa. Pastor, mas o que tem de maravilhoso nisso? Você não ouviu aqui? A Bíblia diz que Salomão edificou um templo, o templo da casa do Senhor. E não pense você que era uma obra pequena, não, porque era algo colossal. Dizem que o que foi feito lá em São Paulo tem as mesmas medidas. Eu até acredito que seja até menor. Mas se já tiver, quem já foi lá, quem já passou por perto, já viu o que eu estou falando aqui, o tamanho da obra. É impossível se fazer uma obra tão grande desse jeito. Fala comigo, sem nenhum barulho, sem nenhuma pancada. Exatamente. Porque se você já fez uma reforma na sua casa, se você já morou do lado de uma construção, você sabe o que eu estou falando. Esses dias tinha lá, perto de casa, reformando uma casa. E você sabe que pedreiro gosta de pegar cedo, né, no serviço. É 6h30, 7 horas da manhã. Já estava lá. Falei, misericórdia, Jesus. É assim ou não é? Irmão, você já viu construção sem barulho? A de Deus é. A obra de Deus é. Sem barulho, sem pancada, sem nada. Que coisa tremenda é essa? Uma coisa tão grande, tão colossal, sem nenhum martelo bater, sem nenhuma marreta bater, mas tinha um segredo. Como que Salomão conseguiu fazer isso, pastor? Vamos ler o comecinho de novo? Fala assim, ó. E edificava-se a casa com pedras o quê? Preparadas. Esse era o detalhe. Ou seja, essas pedras, quando elas chegavam já na obra do Senhor, quando elas chegavam na construção, elas já estavam o quê? Preparadas. E elas se encaixavam perfeitamente. É assim que a obra de Deus é feita. Quando a obra é de Deus, meu irmão, você não vai ouvir barulho de pancada, você não vai ouvir barulho de martelo, barulho de machado, mas a obra de Deus é feita com pedras preparadas. E onde eram preparadas essas pedras, pastor? Eu vou pedir para ele mudar ali para a Bíblia Linguagem de hoje, você vai entender mais claro. Ela traz um detalhezinho que a Bíblia Corrigida não trouxe aqui. Olha lá, o versículo 7 na Bíblia Linguagem de hoje, coloca ali para mim. Você vai entender melhor. E o templo foi construído com pedras que haviam sido o quê? Preparadas, nós já vimos isso, mas aonde? Nas pedreiras, para que assim, durante a construção, não se houvesse barulho de martelos, machados ou de qualquer outra ferramenta. Então, quando a pedra chegava, já chegava na medida certa. Ou seja, para que não houvesse barulho de pancada, de martelo, que nada fosse forçado ali na obra do Senhor, essas pedras tinham que ser preparadas antes. Aonde, pastor? Fala comigo, na pedreira. Então lá na pedreira tinha barulho. Lá na pedreira se usava marreta, se usava martelo, se usava picareta, mas quando saía de lá, na obra do Senhor, tudo se encaixava como? Perfeitamente. Então deixa eu mostrar isso aqui para você. Aonde que é, pastor, essa pedreira? Aonde que é esse lugar aonde eu tenho que lapidar a pedra para que lá depois na obra de Deus as coisas se encaixem perfeitamente? Eu vou mostrar para você. Vamos lá para Mateus capítulo 6, versículo 6. Mateus capítulo 6, verso 6. Você vai entender melhor. Mateus 6,6. É bem conhecido esse versículo aqui. Então as pedras da construção, da obra do Senhor, do templo do Senhor, elas se encaixavam perfeitamente, porque elas eram lavradas na pedreira, eram lavradas antes, né? Onde era esse lugar, pastor? É esse lugar aqui, ó. Mateus 6,6. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, faz o quê? Ora ao teu Pai. Então o que é orar? Fala assim comigo. É preparar as pedras. É lavrar as pedras. Então a oração é isso. A oração faz isso. Quando você ora, olha o que acontece. Ora ao teu Pai em secreto e ele diz assim:
Ora, o teu pai que vê o que está em oculto, e o teu pai que vê o que está em oculto vai fazer o quê? Te recompensará. Eu gosto até mais da tradução da Bíblia Corrigida Fiel, se eu não me engano, é ACF. Vê se tem essa tradução aí, ô Leonardo, acho que é Bíblia Corrigida Fiel. É isso mesmo, está lá. Ó. Ela fala assim, ó: ora o teu pai que está em secreto, e o teu pai que vê em secreto te recompensará. E essa tradução fala ali, ó, publicamente. Então, lá na obra do Senhor, tudo se encaixava perfeitamente. Quando todo mundo estava lá, ninguém ouvia barulho de martelo, nada era forçado, não tinha que bater, não tinha que martelar, tudo encaixava certinho, sem nenhum barulho, sem nenhuma força. Por quê, pastor? Porque lá onde ninguém estava vendo foi feito força. Porque lá onde ninguém viu, as marteladas foram dadas. Quem está entendendo, diga amém. É esse o nosso problema hoje. Vamos trazer para a nossa vida, para a nossa família. Irmão, a obra do Senhor que vai acontecer dentro da sua casa tem que ser feita por alguém como Salomão, pacífico. Não adianta você querer encaixar as coisas na martelada, na pancada. Não vai adiantar. O que eu tenho que fazer, pastor? Você precisa antes, no teu quarto, lá na pedreira, preparar as pedras, lavrar as pedras. Não é xingando, brigando, não adianta, meu irmão, não vai funcionar. Tem gente sofrendo aí porque está querendo encaixar pedra bruta, e pedra bruta não encaixa. Está entendendo, sim ou não? Ah, vai encaixar, pastor, vai encaixar nem que for na pancada, que eu vou fazer encaixar. Aí onde tem sofrimento, é onde sofre o casal, onde sofre a família, é onde a mãe sofre com o filho, é onde o filho sofre com o pai e com a mãe. Por quê? Porque está querendo encaixar na pancada. E talvez lá na sua casa, ao invés de ser como foi na construção de Salomão, que não se ouvia barulho de nada, nem martelo, nem pancada, nem marreta, nem nada, talvez lá na sua casa todo dia se escuta aquela confusão. Todo dia se escuta pancada lá na sua casa. Talvez é briga atrás de briga, é pá, pá, pá. E o vizinho fala, meu Deus do céu, o que está caro lá? E tem gente que sai de casa até com vergonha no outro dia. Meu Deus, será que o vizinho escutou a hora que eu taquei o prato? Que eu taquei a panela? Mas por que está assim, pastor? Está faltando mais tempo lá na pedreira. A pedreira é lugar de martelar. O secreto é fechar a porta do teu quarto e ali sim, ali você martela. Satanás, na minha casa você não vai ficar, na minha vida eu não aceito você. O demônio que endureceu o coração do meu marido, o demônio que endureceu o coração da minha esposa, eu não te aceito. Com a palavra eu quebro agora essa pedra. Ou a palavra é o martelo que expulsa toda a pedra. E vai orando e vai falando com Deus. Por quê? Se você preparar a pedra antes, na hora que chegar na obra de Deus, vai tudo se encaixar como? Perfeitamente. Você quer que tudo se encaixe perfeitamente durante o seu dia? Faz o quê? Ora antes. Você quer que tudo se encaixe perfeitamente no seu casamento? Faz o quê? Ora antes. Você quer que tudo se encaixe na sua vida financeira? Ore antes. Essa é a sabedoria de Salomão. Mas a gente quer fazer as coisas sem orar, e quem faz as coisas sem orar, vai fazer tudo na pancada. Quer fazer tudo na força. Está entendendo, sim ou não? Faz as coisas sem orar para você ver. Você vai tentar encaixar as coisas na pancada, na marretada, na força, e não vai encaixar. E aí você sofre. E aí acontece com você o que a Bíblia fala lá em Eclesiastes 10:10. Você quer ver? Não precisa nem você abrir. Eu vou pedir para o Leonardo colocar para mim ali rapidinho. Eclesiastes capítulo 10, verso 10. Se for rápido aí de endereço, quiser abrir, pode abrir. Eclesiastes 10:10. Olha o que diz lá a palavra de Deus. Eclesiastes 10:10. Por que a pessoa sofre mais? Por que a pessoa faz mais força? Porque não prepara, porque não gasta mais tempo na pedreira. É lá na pedreira, aí na pedreira sim os vizinhos podem até ficar assustados. Meu Deus, o que está acontecendo? Mas não é você brigando, é você orando. Diga glória a Deus. Satanás, você está amarrado, em nome de Jesus. Tá. Aí eu falar, está um louco lá orando. Mas é você. Quebrando a pedra. Diga glória a Deus. É melhor do que o vizinho escutar todo dia lá, prato voando na parede. Sim ou não? Um xingando o outro de tantos nomes lá. O vizinho, vamos chamar a polícia porque vai matar.
chama a polícia, porque vai morrer. Está entendendo, sim ou não? Agora, dentro do seu quarto, com a sua porta fechada, aí resolve. Aí sim tem resultado. Você clamar, você gritar, você urrar se for necessário. Porque na hora que você sair dali, irmão, tudo vai se encaixar como? Perfeitamente. Diga glória a Deus. Olha o que diz ali. Se estiver embotado ferro e não se afiar o corte, então se deve pôr mais força. Por que tem que pôr mais força? Porque não preparou antes. O ferro embotado fica até mais fácil de entender na Bíblia linguagem de hoje. O que é o ferro embotado? É o machado, quer ver? Coloca para mim ali a Bíblia linguagem de hoje. Olha como fala. Diz assim, ó, se você deixa o machado perder o corte e não afia, terá que trabalhar muito, muito mais. É mais inteligente planejar antes de agir. O que é isso? É você tirar um tempo para primeiro falar com Deus. Primeiro talhar a pedra na pedreira. Para que quando chegar lá na hora, você não tenha que fazer tanta força. Sabe, não tem que empurrar, não tem que bater para conseguir encaixar as coisas. E muitas vezes se encaixa na pancada e não fica bom ainda. Não fica, porque não foi talhado antes em oração. Não foi talhado antes lá na pedreira. A obra de Deus se faz assim. Por isso que Deus deixou na mão de Salomão, porque Deus sabia que Salomão faria da maneira certa. Faria aquela obra do jeito que Deus queria, uma obra pacífica. Uma obra sem barulho. Mas por que uma obra sem barulho? Porque era uma obra que se preparava antes. Assim a obra de Deus na nossa casa. Diga glória a Deus. Não é batendo, não é brigando. Olha como diz esse versículo na Bíblia NBV. Eu gosto muito da tradução da Bíblia Viva, né? Olha como fala, NBV, Nova Bíblia Viva. Você vai entender melhor ainda. Um machado sem corte exige que o lenhador faça força o quê? Dobrada. Mas quem é sábio planeja antes de? O que Salomão era? Sábio. Sábio. O sábio ele é pacífico. O sábio ele vai orar ao invés de bater, de brigar. Ele vai talhar pedra? Vai, não é que você tem que deixar de talhar. Tem pedra que é bruta, tem que ser quebrada. Mas lá na pedreira, no lugar certo, que é a porta fechada que nós lemos em Mateus 6,6, é o lugar de oração. Quando você faz isso, tudo se encaixa. Você quer ver o exemplo do que eu estou falando? Vamos lá para a primeira carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 1. Isso aqui é uma das regras da vida de todo cristão que quer ver a obra de Deus, o templo do Senhor ser construído dentro da sua casa, na sua vida financeira, na sua família. O que diz aí? 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1. 1 Timóteo 2, 1. Lá no Novo Testamento. Primeira carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 1. Ele diz: admoesto-te, pois, antes de tudo, presta atenção nessa palavrinha, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. Isso aqui, o dia que eu ouvi essa palavra, a primeira vez que eu lembro de um pastor pregando, quando ele falou isso aqui, ó, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, eu entendi. Porque, meu irmão, a oração não pode ser depois. Não, a pedra não é para ser lavrada na hora. A pedra tem que ser lavada onde? Lá na pedreira. Está entendendo, sim ou não? Porque aí as coisas começam a se encaixar perfeitamente. Aí não vai ter barulho de marreta, não vai ter barulho de martelo, não vai ter pancada, não vai ter nada forçado. Por que às vezes está tendo, pastor? Porque nós não estamos deixando a oração para antes de tudo. Nós não estamos fazendo a oração antes de tudo. Nós não estamos talhando a pedra na pedreira. Está deixando para talhar em casa. Está deixando para talhar com o marido, com a esposa. Aí começa, um quer mudar o outro na força, na briga. Não, é você. Não, a culpa é sua. Não, mas é você que não presta. Não, é você que não vale nada. Mas não sei o quê e tal. E não vai adiantar. A melhor coisa que você fazer é fechar a porta do seu quarto e falar, não vou entrar nessa. A obra de Deus aqui não é esse barulho não é a obra de Deus. Essas pancadas aqui não está sendo a obra de Deus, não é essa a obra que Deus quer fazer.
A obra que Deus quer fazer é essa: vou fechar a porta, vou entrar no meu quarto, e lá eu vou falar, e lá eu vou orar, e lá eu vou chorar, lá se precisar gritar, eu vou gritar. Mas a hora que eu sair, vai tudo se encaixar como? Perfeitamente. Quer ver como diz a Bíblia NVI? Coloca para mim a Bíblia NVI. Olha lá como ela começa, ó. Antes de tudo, peço que se façam súplicas e o que mais? Orações, intercessões e ações de graças por todos. Antes de tudo. Não, mas eu vou lá falar umas coisas. Então antes de você falar, vai lá no seu quarto e ora. Que aí as coisas vão se encaixar. Não, mas eu tenho que fazer alguma coisa. Antes de você fazer, vai lá no seu quarto e talhe as pedras lá para você usar. Porque aí você vai ver que Deus vai fazer uma coisa assim monstruosa, maravilhosa, colossal, sem nenhum barulho, sem nenhuma pancada, sem força nenhuma. Quem crê nisso, diga glória a Deus. A obra de Deus é assim. Você quer ver para a gente encerrar? Vamos lá para Zacarias, capítulo 4, verso 6. Zacarias, capítulo 4, verso 6. Zacarias está lá no Velho Testamento. Pouquinho antes aí de Malaquias. Vai voltando um pouquinho aí, você vai achar Zacarias. Malaquias é o último, né? Último livro do Velho Testamento. Antes de Malaquias vem Zacarias. Capítulo 4, versículo 6. Diz assim: e respondeu e me falou, dizendo: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: não por força e nem pelo quê? Por violência, mas pelo meu Espírito. Quem é que diz? O Senhor dos Exércitos. Essa é a obra de Deus. É assim que Deus faz. Não é por força nem violência. Na obra de Deus, na obra do templo do Senhor lá, que Salomão construiu, não se via força nem violência. Não tinha ninguém tacando martelo, não tinha ninguém batendo, não tinha barulho, não tinha alvoroço. Foi algo muito silencioso. Quando todo mundo olhou, já estava lá de pé, já estava construído. Por quê? Porque as pedras eram preparadas antes, lá na pedreira. Você tem que sair daqui hoje com esse propósito. Talvez toda semana na sua casa está tendo uma briga. Talvez todo mês no seu casamento está tendo briga. Pastor, eu e o meu marido é assim, passa um tempo bem, mas é um mês no máximo, de novo, pastor. Tem aquela confusão lá em casa, tem aquela briga lá em casa, às vezes é no seu trabalho. Pastor, está uma briga lá no meu serviço, olha, eu não consigo falar com fulano sem ter atrito. Então quem sabe hoje é o dia que Deus está mostrando para você onde está o erro aí. Para que essas brigas acabem, para que essa confusão acabe, para que as marteladas acabem, para que a obra de Deus seja feita por alguém pacífico, por um Salomão que Deus colocou lá na sua casa, em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Vamos fazer isso agora? Vamos ficar de pé, em nome de Jesus. Quem entendeu essa palavra, diga glória a Deus. Eu quero, antes até da gente orar, você vai vir aqui e você vai pegar essa água. Pode vir, fica à vontade. Você vai pegar essa água, vou entregar para você, mas quando você